Sobrando aí. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, prestar atenção aqui. Senta aí. Ô William, cara, senta aí, velho. Cara, você tirou foto. Pedro pra frente. Então aí, ó. Os seus gatos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de Jeremy Bentham. Bentham, né? Bentham. É. O TH em inglês é meio que é, Bentham. Então, ele que viveu de 1748 a 1832, ou seja, da transição ali do século XVIII para o século XIX. E ele é um filósofo utilitarista. O que os utilitaristas defendem? Nós devemos buscar aquilo que é útil. E o que é útil para os utilitaristas? Então, para os utilitaristas, útil é aquilo que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Ele vai trabalhar na sua abordagem da política e vai chegar à seguinte conclusão: governar não passa de uma opção entre mais. Então, a existência do Estado é um mal, mas um mal que serve para diminuir ou impedir outros males. Por quê? Porque, segundo ele, o Estado, ele cria as leis, e as leis restringem a nossa liberdade. Então, qualquer lei é uma restrição à liberdade e à felicidade. As leis, de alguma forma, dificultam a nossa liberdade, porque elas impõem restrições. Isso aqui você não pode fazer. E coisas que trariam prazer e felicidade para a gente acaba não podendo fazer porque as leis impedem. E as leis são feitas pelo Estado. Assim, qualquer lei é um mal. Toda lei é um mal para Jeremy Bentham. Mas uma lei pode resultar mais benefício do que dano. Então é aí que entra o cálculo utilitarista, o cálculo da felicidade, o cálculo da utilidade. A lei, ela só pode ser implementada se ela produzir mais bem do que mal. Produzir mal, toda lei produz. Mas você tem que ver se essa lei produzirá mais mal ou mais bem. Por exemplo, proibir matar. É uma lei que vai produzir mais mal ou mais bem? Depende. Vai trazer mais felicidade ou mais tristeza para as pessoas? Proibir matar. Proibir roubar. Aí é mais tristeza. Não é proibido roubar, não? Oi? É proibido roubar, não? Então a lei proíbe roubar, matar. Então a lei está impedindo com que mais mal ocorra. Ou seja, se não fosse proibido matar, estaria todo mundo se matando. E aí não sobraria nem gente direito para poder contar a história e falar se foi melhor ou se foi pior. Né? É igual a lei do Talião, olho por olho e dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguela. E se for vida por vida, um vai lá e mata, o outro vai e mata ele. Mas quem matou, aí mata ele de vingança. E a vingança não acaba nunca. A vingança nunca pena, não. Seu Madruga. Já dizia o seu Madruga, o Chaves, né? Então a lei pode resultar em mais benefício do que dano. Agora tem algumas leis que provocam mais dano do que benefício. Tem? Vocês conhecem alguma lei que provoca mais dano do que benefício? Tem uma lei polêmica aí. A do tráfico também é polêmica, né? O tráfico de drogas, nós devemos impedir ou liberar? Provoca mais dano ou benefício para a sociedade? Impedir.
proibir o tráfico? Para pra ver, chega a época da lei seca, você compra ilegalmente, mesma coisa da Nos Estados droga. Unidos, exatamente. Você cria um mercado negro, um mercado paralelo, um poder paralelo ao Estado, porque o povo não vai parar de consumir. É a mesma lógica com o aborto. A galera é contra o aborto. Aí, o Estado vai lá e legisla sobre isso. Proíbe. Proibir vai impedir que as pessoas cometam aborto? Não impede. Aí que está o problema. Todas essas leis polêmicas, elas acabam chegando a esse ponto, né? Isso vai trazer mais benefício ou mais dano? Aí a pessoa vai tentar fazer um aborto de forma ilegal, morre, ele mata o bebê, vai fode com todo mundo. Ainda cria um assassino, que é a clínica que fez o bagulho mal feito. Então tem a questão aí do cálculo. Para ele, nós devemos sempre fazer um cálculo. Antes de fazer qualquer lei, faça um cálculo. Essa lei vai trazer mais benefício ou mais dano para a sociedade? Mal, toda lei traz. Mas ela vai trazer mais mal ou mais bem? Então isso quer dizer que uma boa lei é um mal necessário. É um mal que impede o mal maior. Seria um mal menor uma lei. A taxação da Shopee e da Shein, conta do fruto aí. Aí depende. Isso vai trazer mais mal ou mais bem para a sociedade? Na sociedade tá certo. No Brasil tá bem mais bem. Os pobres mais mal, né? Porque quem compra disso é quem tem dinheiro para comprar os mais caros. E aí? Mas 92% de imposto Tem que custa R$12, você paga 70 de imposto. Fodeu, hein? não, mudou. Agora já mudou, agora todas taxadas. Todas, vai taxar, ó. Até 90 irmão, você vai pagar isso. Então, o país é bom. Eu só falo das coisas. Aliás, o Luciano Hang é bom. Frete. Ele é quem está sendo mais beneficiado por isso. O Luciano Hang. Porque ele é concorrente da Shein e da Shopee, né? Os produtos que ele vende é concorrente. Na verdade, ele compra as coisas lá na China. Ele vende na Havan, né? Mas Vai dar todo dono do Brasil compra os produtos Ele é uma- e vende mais caro aqui. É. Aí você vai comprar direto da fonte, eles taxam. Exatamente. Uma forma de se apropriar. Então é uma questão aí de moralidade e felicidade. A moralidade está relacionada ao que é certo e o que é errado. E para o Jeremy Bentham, certo é aquilo que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Produz mais felicidade do que infelicidade. Então, seria uma espécie bem maior, o mal menor. A lei é sempre um bem maior ou um mal menor, porque mal tem os aspectos positivos e negativos, como tudo na vida. Tudo tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Então, para o Jeremy Bentham, cada ser humano deve ser contado aí como uma unidade na soma da felicidade. Então, você deve sempre preocupar com a maioria. A minoria que se foda. A minoria se lasca aqui nessa perspectiva porque é um caos, né? A maioria dos a maioria Tá se ferrando, exatamente. não está sendo um bom governo. Não está sendo correto. Exatamente. Se está prejudicando a maioria da população, então é um mal. Então essa lei não poderia valer. É sempre um cálculo para ele. A gente deve sempre calcular. Ele vai inserir a matemática no governo e na moralidade. O que é certo fazer? Aquilo que provoca o maior bem para o maior número de pessoas. Então cada um deve ser contado e a maioria deve sempre ser levada em consideração. A minoria que se lasca. Não importando a sua riqueza ou estado. Pronto. Maus governos talvez permitam que alguns poucos ricos vivam no conforto da custa da maioria. É o que está acontecendo.
Por que está taxando a Shein e a Shopee? Isso beneficia poucos ricos. Quem são esses poucos ricos? Entre eles está o Jair da Van. Outros ricos, dono da Riachuelo, que também era bolsonarista. Olha só, que engraçado, né? Os bolsonaristas estão sendo os maiores beneficiados pela taxação com a Shein. Aí eles estão, pode ver, você não vê se daqui a pouco vai mais, sumiu. O velho da Van estava direto, né? Dando pau na esquerda, Petralhos, É verdade. apareceu. Eu simplesmente Caladinho. não existo. Vocês acham que em algum momento esses caboclos estiveram preocupados com o nosso país e com o povo de forma geral? Não. Preocupados com o bolso deles, sempre. Eu simplesmente não existo. Então, maus governos permitem que alguns ricos vivam no conforto à custa da maioria. É sempre assim, infelizmente. Agora, um bom governo é aquele que produz o máximo de felicidade para o maior número possível de pessoas. É o cálculo econômico aí, né? Ele defendia na intervenção do Estado na economia. A economia deveria funcionar, só deveria intervir se fosse para produzir um bem maior ou um mal menor. Oi? Como é que é a ideia? É liberal. É liberal, né? E é utilitarista e liberal. Oi? Qualquer um. Teve um outro esquema que você já explicou ali sobre essa questão de que apoiava a não intervenção do governo na economia. Então, são os liberais. Eles, de forma geral, eles não apoiam a intervenção do Estado na economia. Para ele, a economia deve funcionar por si só. Só deve intervir se a economia estiver acontecendo algo que produz o mal para o maior número de pessoas. Então deve sempre fazer o cálculo. Eu só vou intervir se for para produzir um bem maior ou um mal menor. Então a medida do certo e do errado é o maior bem para o maior número de pessoas. O bom é o prazer ou a ausência de dor, e o mal é a dor ou a ausência de prazer. Que também com B.O., né? Porque o bom, o que é bom? É prazer, aquilo que produz prazer. Ou aquilo que não provoca dor. O mal é a dor, ou aquilo que não produz prazer. Então a ausência aqui, ela está nos dois, né? A ausência de dor e a ausência de prazer é a mesma coisa. Porque você não está sentindo nem dor, nem prazer. Ele defende uma democracia pragmática, ou seja, na prática. Não aquela democracia ideal de Rousseau. A democracia deve buscar atender os interesses da maioria. A dura realidade é o seguinte, que essa ideia, ela pode produzir algumas aberrações. Porque se a maioria quiser que alguém se ferre e essa pessoa seja inocente, o inocente deve se ferrar. Por exemplo, Jesus. Jesus foi colocado lado a lado com Barrabás. E perguntaram para o povo, quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um criminoso. Jesus o inocente. Soltou o ladrão e fudeu com o inocente. A maioria nem sempre está certa. Então nem sempre o bem da maioria seria o bem de verdade. Porque a maioria pode querer coisas erradas. Se for fazer uma pesquisa aqui na escola sobre os alunos, a maioria ia querer poder jogar baralho. Claro, Será que seria bom para o funcionamento da escola? com certeza. Ia ter mais aluno. Na perspectiva utilitarista, estaria certo se deixasse, liberasse. Ia fazer os Mas na perspectiva do que é certo, será que é certo? Deixar você jogar baralho e tá nem com a aula para a escola? É o truque do lado.